E agora, gente, aqui no nosso quadro de saúde dessa tarde, nós vamos falar sobre endometriose. E o nosso convidado, né, o ginecologista Dr. Ramon Ribeiro. Ele está aqui, vai tirar nossas dúvidas de vocês de casa também, através do nosso WhatsApp, que é o 45-9925-4747. Boa tarde, Dr. Ramon. Bem-vindo ao nosso Ver Mais. Estávamos com saudade já aqui. Mas, doutor, eu queria que o senhor começasse explicando pra gente o que é endometriose, até para as pessoas já começarem a participar com a gente também do nosso bate-papo dessa tarde. Legal. Primeiro é um prazer estar aqui, né? Endometriose é uma doença que causa muitas dúvidas, e é sempre importante falar de endometriose porque é uma doença muito prevalente, muito comum e que infelizmente ainda é pouco diagnosticada e maltratada. A endometriose, de uma forma simples, o útero ele tem 3 camadas e a camada interna do útero que é responsável pela menstruação. A endometriose, o tecido que é bem parecido com o endométrio, que é a camada interna do útero, ele fica fora do útero. Então ele pode ficar geralmente na cavidade abdominal. Pode ficar na tuba, no intestino, na bexiga, e isso leva a diversas alterações na saúde da mulher. Então, é o tecido muito parecido com o endométrio fora do útero. Então, a mulher tem menstruação e esse tecido age como a menstruação, só que fora do útero, que leva a dor, infertilidade, enfim, diversas coisas. Doutor, e quais que são os tipos de endometriose? Existem vários tipos, como que é? Existem algumas classificações da endometriose, mas basicamente a gente divide em 2 tipos, que é a endometriose superficial, que é aquela que fica apenas no peritônio, que é uma camada que reveste os órgãos abdominais, e a endometriose profunda, que é quando essa doença ela infiltra, além desse tecido, os órgãos, né? A gente tem uma classificação em relação ao tamanho, mas eu acho que o mais importante é que tem uma doença um pouco mais extensa e uma doença um pouco mais superficial. Doutor, e quais que são os sintomas da endometriose? Até para quem das mulheres que estão assistindo a gente aí, de repente, entender também, porque de repente estão passando e não sabem, né? Exatamente. A endometriose é uma doença que as pacientes, uma parte grande, mais de 10% das mulheres têm, e muitas delas têm sintomas que, às vezes, outros colegas, médicos, familiares, acham que é normal. Que basicamente a gente divide em 2 grandes grupos os sintomas. Dor, né, que afeta a qualidade de vida, e infertilidade. Então, a mulher com endometriose, ela tem basicamente dores, e aí são diversas. Por exemplo, dor na menstruação. Cólica, dor menstrual nunca é normal. Então, ter dor na menstruação precisa ser investigado. Dor para fazer xixi ou cocô durante a menstruação também não é normal e precisa ser investigado. Dor fora do período menstrual. Dor na relação. E o outro D, que a gente sempre brinca, que são alguns Ds, né? Que é a dificuldade para engravidar. Então, a paciente que tem endometriose pode ter dificuldade para engravidar. Doutor, e como que funciona assim o diagnóstico? Como que é feito o diagnóstico para ter certeza que é isso? O diagnóstico no Brasil, na verdade isso é uma estatística mundial, mas dura entre 2 e 8 anos para a gente descobrir que a paciente tem endometriose. Para você ver a dificuldade que ainda a mulher tem de começar a ter sintomas e a partir dali descobrir que tem endometriose. Isso se dá por exames mal realizados e principalmente pela avaliação do médico, do ginecologista, em perceber os sintomas e pensar na endometriose. Então a gente diagnostica a endometriose principalmente na consulta, tá? Através da conversa, de entender a história da paciente, o que a gente chama de anamnese, e do exame físico, que traz muita informação para a gente. Paralelo a isso, existem 2 exames muito importantes, que são exames de imagem. Então, a primeira delas, o ultrassom especializado para endometriose, e o segundo, a ressonância magnética. Então, esses são os exames que nos ajudam a chegar à conclusão
ao diagnóstico de endometriose. Ter a certeza ali, né, doutor? Mas assim, e sobre as causas da endometriose, doutor, quais que geralmente são? A endometriose é uma doença que ainda gera muita dúvida, tá? Não, a gente não tem certeza o que leva a ter endometriose, então são várias teorias, tá? Mas hoje, talvez a mais aceita seja que a mulher tem uma alteração celular, que ela já tem essas lesões em pontos específicos do corpo, tá? Mas estão diversas hipóteses e a gente não tem uma certeza da causa de endometriose. Doutor, e assim, quais que são as complicações que a endometriose pode desencadear ali? Pode surgir outras doenças, outros problemas também? Uhum, com certeza. Então, como eu expliquei, a endometriose é uma doença que você tem o tecido do endométrio fora do útero. Então, essa mulher, quando ela tem sangramento menstrual, ou quando ela está sujeita ao ciclo menstrual, aonde ela tem essa lesão, pode haver o sangramento e levar à dor. O sangue, ele inflama, e tudo que inflama gruda. Eu sempre faço essa associação para as minhas pacientes. Quando a gente cai e machuca o braço, né, a gente rala o braço, ela não fica grudando na roupa, aquele machucado. Dentro da barriga a mesma coisa. Então, onde está sangrando, gruda. Então, pode levar a aderência, pode mudar a anatomia da pelve feminina, então ela pode ter dificuldade para engravidar por isso. Ela pode ter dor na relação. Então, a endometriose causa diversos fatores que interferem principalmente na qualidade de vida dela. Doutor, e já assim, entre endometriose e a fertilidade, qual que é a relação ali? Que o senhor disse que de repente com a endometriose fica difícil para engravidar. Qual que é ali a relação, doutor? Pode ser difícil para engravidar. Eu sempre falo isso com as pacientes. Tem diversas doenças que são assim. A endometriose, a maioria das mulheres que têm endometriose, elas conseguem engravidar. Agora, das mulheres que não conseguem engravidar, uma grande parte tem endometriose. Então, a partir do momento que você sabe que tem essa doença, você precisa entender que pode ter dificuldade para engravidar. Por que isso acontece? A questão inflamatória da doença atrapalha o espermatozoide de chegar para fecundar. As aderências, elas mudam a arquitetura da pelve. Então, a tuba uterina, que é um órgão que fica preso ao útero, que é a que capta o óvulo e fecunda com o espermatozoide, ela pode estar inflamada, dura e não permitir que esse caminho persista. Ela pode ter lesão que oclua o caminho do espermatozoide para chegar no ovário. Enfim, ela pode causar diversas doenças, patologias nesse útero, nessa pelve feminina, que dificulta a gestação. Doutor, e assim, e como que funciona o tratamento? Foi diagnosticado, como que funciona esse tratamento? Isso. Então, a partir do momento que a gente entendeu que a endometriose é uma doença que ou atrapalha a qualidade de vida, ou ela leva à infertilidade, a gente tem que pensar que o tratamento visa isso. Ou melhorar a dor dessa paciente, ou trazer para ela a chance de ter um bebê. Então, os tratamentos, eles visam esse objetivo. Então, são diversas formas de tratamento, lembrando que quase sempre o tratamento é para o sintoma e não para a doença. Então, temos medicações para dor, que são anti-inflamatórios, nós temos hormônios que atuam nessa função ovariana, existem cirurgias relacionadas a isso, então a cirurgia ela tem um papel muito importante, mas ela não é salvadora da pátria, a cirurgia é muito importante como um adjuvante nesse tratamento, e o principal é você fazer com que a paciente entenda que é uma doença inflamatória e a mudança no estilo de vida é o que mais vai impactar para a melhora dessa paciente, que é o que a gente sempre fala, atividade física e alimentação. Isso faz toda a diferença. Doutor, e assim, e o tratamento? Quais que são os principais efeitos colaterais? Ele chega a ter algum efeito colaterais assim, durante o tratamento da endometriose? Depende muito do que a gente vai fazer. Por exemplo, se a gente usa um anti-inflamatório, o anti-inflamatório ele pode doer mais o estômago, por exemplo. Ele pode interferir na função renal, por exemplo. Então, sempre o tratamento tem que estar acompanhado com um especialista em endometriose. Se você usa hormônio, você pode ter os efeitos colaterais do uso de hormônio.
que vão desde uma alteração na função hepática, um risco de trombose, enfim. Varia muito de acordo com o tratamento. E, como eu expliquei todos, para falar da cirurgia. A cirurgia tem todas as consequências de uma cirurgia. Você pode lesar algum órgão durante a cirurgia, você pode tirar alguma determinada estrutura que vai causar alguma dor crônica nessa paciente. Então, como qualquer tratamento, tem benefícios e malefícios. Mas, doutora, assim, em resumo, a endometriose, então, ela tem cura? Essa é uma grande pergunta que a gente faz, porque tem pacientes que têm lesões que, por exemplo, uma lesão no intestino, numa porção do intestino, a gente só tem essa lesão. Se a gente tira essa porção, talvez ela tenha uma cura. Mas não é o mais aceito. O que a gente diz é que a endometriose tem controle e tem que ter acompanhamento. É difícil você dar alta de uma paciente de endometriose. É por isso que a gente fala da importância, gente, de ter um acompanhamento, né? Desde da adolescência ali, a menina ter o acompanhamento e tal, porque ali você vai ter um estudo de tudo e vai saber tudo, né, doutor? Porque a gente sabe que o corpo da gente é um reloginho, né? E isso tudo também, se você tem um acompanhamento ali, então não tem tanto problema. Mas, doutor, e as mulheres com endometriose, elas têm mais risco de desenvolver o câncer também? Essa é uma notícia que saiu uma grande mídia não tem muito tempo e todo mundo ficou doido com isso, que eles associaram um aumento de risco à endometriose e a gente sempre soube disso, né? Só que é um câncer de ovário, tá? O câncer de ovário tem um tipo de câncer de ovário relacionado à endometriose, mas o que vocês precisam entender, o câncer de ovário já é raro, esse subtipo é muito raro e, no geral, é um subtipo mais brando, mais com tratamento um pouco mais, com mais chance de dar certo do que na maioria dos tumores de ovário. Mas mais importante do que pensar em risco de câncer e a mulher que tem endometriose ficar desesperada, é que ela precisa entender que uma paciente que tem endometriose, ela precisa ser acompanhada durante a sua vida inteira, como qualquer doença crônica. E aí, através de um exame especializado, uma consulta especializada e exames de imagem, a gente acompanhe todo essa fase da vida da mulher e que a gente consiga, óbvio, percebendo alguma alteração, a gente aprofundar e tratar de forma adequada.